Olá a todos. Então, nós damos sequência aqui ao nosso curso de legislação ambiental para a pesca e para a aquicultura. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas que muita gente tem dúvida, que causa muita dúvida e conflito nas comunidades pesqueiras, que são os órgãos de gestão para a pesca e para a aquicultura. Então é muito importante a gente compreender quais são esses órgãos, quais são os documentos necessários que o pescador, que o aquicultor necessita para estar regularizado, e que a gente possa buscar os órgãos corretos no momento que a gente precisar de determinado serviço. Então, os órgãos de gestão, nós podemos dizer que eles se dividem em duas grandes categorias, tá? O primeiro grande eixo aqui é a parte de fiscalização e normas de navegação, que é feito pela Marinha do Brasil. Então, a Marinha do Brasil ela faz normas, ela emite documentos, licenças para você trabalhar, conduzir, operar embarcações. E a Marinha tem diversas categorias de pessoas, dependendo do tipo de necessidade, o tipo de trabalho que essas pessoas executam. Então, por isso está aqui esse semáforo, sinalzinho de trânsito, porque a Marinha ela é como se fosse o Detran do mar. Eu sempre faço essa analogia, porque todo mundo conhece o Detran, todo mundo sabe que é lá que você vai no Detran para tirar sua carteira de motorista, você vai no Detran para renovar o documento, por exemplo, do teu carro, todo ano, né? Você tem que fazer essa renovação do teu documento. E a Marinha, ela faz exatamente o mesmo serviço. Então, a Marinha, ela emite os documentos para a embarcação, onde você vai ter nesse documento descrito o tamanho, o porte, algumas características da embarcação. Ela emite as habilitações para você poder estar trabalhando no mar e conduzindo embarcações. E, além disso, ela faz diversas normas sobre o tráfego aquaviário, ela se reporta muito à legislação internacional, leis internacionais, para poder o Brasil seguir o mesmo padrão que existe em outros países, tá? Por outro lado, a gente tem um outro eixo muito importante, uma outra de órgãos, que são os órgãos de fiscalização e normas ambientais. Quando foi criada a Lei da Pesca, que a gente já falou sobre ela aqui, a Lei da Pesca, no dia anterior foi assinado essa Lei 11.958 de 2009, que cria uma gestão compartilhada entre ministérios, que seria o Ministério do Meio Ambiente e, na época, o Ministério da Pesca e da Aquicultura, que foi extinto em 2015. Então, essa atribuição, que era do Ministério da Pesca, passou para dentro do Ministério da Agricultura, que hoje é o MAPA. E dentro desse Ministério da Agricultura existe uma secretaria especial para aquicultura e para pesca, é uma secretaria que trabalha justamente nessa área da pesca e da aquicultura. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que dentro do Ministério do Meio Ambiente nós temos dois braços importantes desse ministério, que é o IBAMA, que trabalha com fiscalização e licenciamento ambiental. Nós temos também o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. E o ICMBio, ele trabalha na área marinha através de alguns órgãos de gestão, de pesquisa. Por exemplo, aqui em Itajaí nós temos o CEPSUL, que faz um trabalho com espécies marinhas, espécies ameaçadas, tá? Então vamos ver quais documentos esses órgãos emitem. Tá? A Marinha do Brasil, então, ela emite esse documento para o barco. E daí, para os pescadores, ela emite também a CIR, que é a caderneta de inscrição e registro. Essa caderneta é a famosa carteira verde, alguns conhecem como carteira verde. Ela parece um livreto muito similar à carteira de trabalho, um pouquinho maior. A capa dela é verde, onde lá você tem foto, você tem a sua identificação, a categoria que você é, né? Se você é
marinha mercante, se você é pescador. E esse documento, então, ele funciona como se fosse um registro de trabalho, tá? Além disso, a sua embarcação de pesca, ela também tem que ter um termo de responsabilidade. Nesse termo, a Marinha coloca o rol de todos os equipamentos de segurança que você precisa ter, dependendo do tamanho, do porte da sua embarcação. Então, por exemplo, precisa ter tantos foguetes, boia circular, precisa ter colete, tantos, precisa ter extintor de incêndio, enfim. Ela vai listar ali e quando você você faz a renovação do documento do seu barco ou pede um novo documento, você vai ter que assinar esse termo de responsabilidade se comprometendo a colocar todos esses equipamentos a bordo. Quando a Marinha chega a bordo para fiscalizar a legalidade, como é que está a tua embarcação, se está legal, se está com os documentos, se tem os equipamentos de segurança, ela vai te pedir esse termo, vai olhar nesse termo os equipamentos que você se comprometeu a ter e vai olhar dentro da tua embarcação se você realmente tem todos esses equipamentos, tá? Por outro lado, dentro da fiscalização ambiental, que o Ministério do Meio Ambiente faz em conjunto com a Secretaria de Aquicultura e Pesca, que está lá dentro do mapa, esses dois órgãos eles vão fazer leis e licenças para a extração, cultivo de organismos aquáticos, tá? Então é ali que vai ser definida, por exemplo, o número de licenças que vai ser dado esse ano para a pesca da tainha. É uma atribuição desses órgãos. Então ele não vai trabalhar com navegação, com regularização do documento do barco. Ele vai trabalhar com o RGP. O que é o RGP? O Registro Geral da Pesca. Esse registro ele precisa ser feito tanto para o pescador, independente da categoria, pescador artesanal, industrial ou amador, ele tem que fazer um registro onde tá ali todos os dados dele, RG, CPF, uma foto, e aí é emitida uma carteira, que é chamada carteirinha, tá? A carteirinha de pescador, que pode ser dentro dessas categorias aí. O barco também precisa, se o pescador trabalha embarcado, ele também precisa de uma licença de pesca. E nessa licença de pesca, o que vai falar? Vai dizer que tipo de espécie o pescador pode trabalhar. Então, qual que é a espécie-alvo? Então, por exemplo, a espécie-alvo é camarão rosa, a espécie-alvo é camarão sete barbas, a espécie-alvo pode ser anchova, pode ser tainha, tá? Então, e além disso, quais são as espécies que ele também pode capturar, que são as espécies que podem vir junto daquela pescaria. Então, por exemplo, no arrasto de camarão, pode vir pescadinha, pode vir xerelete, enfim, tá? Então, essa licença é diferente do documento do barco que a Marinha emite. A gente está falando aqui de uma licença para pescar e o que vai poder pescar. Da mesma forma, o aquicultor ele também precisa estar cadastrado no Registro Geral da Pesca. O aquicultor ele inicia seu cadastro dando entrada ao registro de aquicultor e o documento final que ele vai ter é o registro para a prática da aquicultura. Tá? Depois, nas próximas aulas, quando a gente trabalhar sobre o licenciamento ambiental para aquicultura, a gente vai ver mais em detalhe como é que funciona para o aquicultor. A ideia dessa aula é um panorama geral para que vocês consigam entender quem são esses órgãos, quais são as suas atribuições, como é que funciona essa divisão de atribuições, de tarefas que existe dentro da pesca e da aquicultura. Então, vendo um pouquinho esses documentos, né, a gente já começa a entender a atribuição de cada um desses órgãos e a gente já não vai se confundir. Dando um exemplo assim, você tem um acidente no mar, uma lancha colide em umas pedras. Quem que você vai chamar? Ambiental ou a navegação? É claro que, dependendo do tipo de acidente, é necessário um acionamento ambiental, quando você tem, por exemplo, derramamento de petróleo, enfim. Mas a gente está falando aqui de um acidente como se fosse um acidente de trânsito, ou uma colisão entre embarcações,
um atropelamento de um banhista, tá? Então, essas são atribuições da Marinha do Brasil, porque a Marinha que é o órgão que trabalha com a regulação da navegação. E já se for pesca de uma espécie ameaçada, por exemplo, captura de uma baleia, vou dar um exemplo assim um pouco esdrúxulo, né, que já não acontece faz muito tempo, digamos assim, no Brasil, mas aí a gente está falando de uma questão ambiental. Então, os órgãos ambientais fazem parte aí o Ministério do Meio Ambiente, né, que faz essa fiscalização mais voltada para o meio ambiente, mas também tem alguns outros órgãos que fazem a fiscalização ambiental dentro dos estados também, tá? E dos municípios também tem algumas atribuições dentro dessa parte ambiental. Então, por curiosidade, vou mostrar aqui um pouco para vocês como são essas habilitações que a Marinha tem, né? Que as categorias, tanto para amador como para pescador. Na carreira do pescador, o primeiro curso de entrada na pesca profissional é o pescador profissional POP. O POP ele permite tripular embarcações, qualquer tipo de embarcação, então ser tripulante, tá ali no convés, trabalhando, atuando na pesca, e também conduzir embarcações de pesca de pequeno porte. Então, para a categoria de pescador artesanal, por exemplo, o POP ele é o suficiente. Para os pescadores industriais que querem progredir na carreira e chegar até mestre de uma embarcação, por exemplo, ele vai ter que ir se especializando e fazendo outros cursos. O segundo curso que tem é o Pescador Profissional Especializado, que é o PEP. Tanto o POP quanto o PEP, aqui no IFES, que a gente oferece turmas, né? A Marinha também oferece turmas de qualificação. Depois a gente tem outras categorias, que é o CPI, Contramestre da Pesca, PPI, Patrão de Pesca na Navegação Interior, e a categoria mais alta da pesca é o PAP. Para todas essas, depois que você faz o PEP, você tem que ter um tempo de experiência na pesca e fazendo cursos e qualificações para progredir dentro dessa carreira. Tá? A carreira da Marinha Mercante é um pouco similar a essa, né? Você começa com marinheiro auxiliar de convés e daí você vai fazendo outros cursos e até moço de convés, vai progredindo, tá? Fazendo cursos e capacitações e tempo de experiência no mar. Na categoria, então, amador, tem 3 habilitações. O arraiz amador, o mestre amador e o capitão amador. O arraiz amador é uma categoria mais básica para quem quer navegar em águas interiores. Então, áreas abrigadas. Então, dentro de uma baía, enseadas. Então, você até pode fazer uma pequena navegação costeira, desde que seja numa baía, numa enseada, numa área abrigada. Já o mestre amador, ele já pode transitar de portos em portos, né? A navegação de cabotagem, ou seja, navegação pela costa, desde que ele não se afaste, né, e tenha sempre visível essa linha de costa. O capitão amador, ele pode então navegar em qualquer mar, qualquer oceano, cruzar oceanos, ele tem a liberdade de ir onde ele bem determinar. Porém, essa habilitação do amador, ela só serve para embarcações de passeio e lazer. No entanto, para alguns tipos de maricultura que trabalham no mar com embarcações pequenas, né, bateira, lancha de alumínio, que você só trabalha. A Marinha tem aceitado essa habilitação porque não existe uma habilitação específica para aquicultores. Dando sequência, então, quem são os órgãos que fiscalizam a pesca e a aquicultura? A Marinha do Brasil, então, faz a fiscalização da navegação. Então, se ela fizer uma abordagem, ela vai avaliar, por exemplo, no verão eles trabalham muito abordando lanchas, embarcações de passeio, para ver se as pessoas estão sóbrias, não estão embriagadas, né? Se ela tem o documento da embarcação, se o documento está em dia. Esse documento precisa ser renovado, assim como o documento de um carro, todos os anos. Se ele tem habilitação para estar conduzindo aquele tipo de embarcação, essa é a fiscalização que a Marinha vai fazer.
Já dentro da fiscalização ambiental, o Ministério da Agricultura, o MAPA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, eles podem fazer algum tipo de fiscalização, mas normalmente essa fiscalização é delegada. O principal órgão que trabalha na fiscalização ambiental é o IBAMA. Então o IBAMA ele vai fazer uma fiscalização a bordo de uma embarcação. Ele não vai olhar se a pessoa tem a CIR ou a raiz amador. Ele vai olhar se você tem a carteira de pescador, se a licença para aquela espécie que está dentro do porão da embarcação confere, né, se a pessoa está pescando a espécie correta, se não está pescando espécies ameaçadas. Então, é esse tipo de fiscalização que ele vai fazer. E para aquicultura marinha, no caso, o IBAMA também pode fazer fiscalização nas áreas de aquicultura. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação do IBAMA no licenciamento terrestre, tá? A Polícia Militar Ambiental e a Polícia Federal também podem receber uma delegação, então um pedido por parte do Ministério do Meio Ambiente ou por parte do Ministério da Agricultura de fazer a fiscalização para a pesca também. Então, os estados, eles têm a Polícia Militar Ambiental, então a Polícia Militar Ambiental também pode autuar no caso de pesca ilegal, colocação de redes em lugares impróprios, enfim. Toda essa parte ambiental eles podem autuar, assim como eles fazem umas operações de fiscalização durante os períodos de defeso, né, do camarão e outras espécies ali, tá? Da mesma coisa a Polícia Federal, apesar que a Polícia Federal ela acaba tendo uma atuação mais no combate a tráfico de entorpecentes, armas, contrabando, mas ela pode também atuar caso ela veja uma embarcação pescando, por exemplo, num período de defeso. E eles têm feito isso, por exemplo, aqui em Santa Catarina. Dentro dos órgãos de pesquisa, então a Marinha executa alguns tipos de pesquisa, por exemplo, da questão da profundidade de determinado local, cartas náuticas, né, que é a questão da batimetria, porque tem a ver com a navegação. E na pesca e aquicultura, sobre espécies, né, a questão mais de conhecimento das comunidades, antropologia, faz parte da atribuição do MAPA, ali da Secretaria de Aquicultura e da Pesca, e do Ministério do Meio Ambiente também, através dos seus órgãos, né? Por exemplo, o ICMBio, como eu comentei aqui, Itajaí tem o CEPSUL, que trabalha com espécies ameaçadas, trabalha com diversos organismos, por exemplo, invasores, incrustantes. E também faz parte dessa parceria as universidades, ONGs que trabalham aí no aumento do conhecimento da pesca e da aquicultura. Alguns outros órgãos importantes. Então, além dessa atribuição ambiental propriamente dito da aquicultura e da pesca que o MAPA possui, o MAPA ainda tem duas grandes atribuições que na verdade é o forte desse ministério, que é criar políticas públicas, como por exemplo o lançamento anual do Plano Safra, que é organizado em conjunto com o governo federal, e também tem um braço importante que é a sanidade animal, e a gente vai ter uma aula mais específica sobre sanidade animal, a legislação voltada para a sanidade animal, tá? Que é basicamente, quando você vende produtos de origem animal, você precisa que esses produtos passem por uma inspeção. E eles têm que ser inspecionados para garantir que aquele produto vai trazer saúde ao consumidor e não causar algum tipo de doença, intoxicação alimentar, por exemplo, etc. Além disso, outro ministério muito importante é o da Previdência Social, o famoso INSS. Hoje o INSS é responsável não apenas pelo defeso, mas ele tem uma carteira de produtos. E dentro dessa carteira de produtos que ele oferece para o cidadão, ele tem a aposentadoria, o defeso, auxílio maternidade, tá? Então ele é muito importante também para a pesca, principalmente para os pescadores artesanais, por justamente ele que faz toda a parte de observação da documentação para poder liberar o defeso, o seguro defeso, né, no período em que o pescador não pode trabalhar, porque aquela espécie, porque tem um fechamento da pesca de uma espécie, por exemplo, defeso da anchova, defeso do camarão, né, não pode pescar, então ele recebe esse auxílio nesse período.
E para finalizar aqui, no governo estadual, quem faz o quê? Então, dentro do governo estadual, nós temos a SAR, que é a Secretaria de Agricultura, de Pesca e Agricultura e Desenvolvimento Rural, tá? A SAR. E subordinada à SAR, nós temos dois grandes órgãos. Então, a SAR, ela executa políticas, né? Ela cria políticas públicas, políticas de incentivo para a agricultura e para a pesca e para a aquicultura também. E os órgãos subordinados à SAR são, então, a IPAGRE, que é o órgão de extensão estadual, que trabalha na capacitação, assistência, né? É na IPAGRE que você pode receber apoio para fazer uma documentação, por exemplo, para regularizar uma produção, você pode receber o auxílio ali. Então, eles fazem eventos, eles trazem muito esclarecimento dentro das comunidades. E o outro órgão é a SIDASC, que é um órgão que tem uma visão mais de fiscalização. Diretamente com relação à pesca e aquicultura, a SIDASC trabalha no monitoramento daquelas florações de algas tóxicas, né, de algas nocivas, né, que produzem toxinas. E também na sanidade animal, a mesma coisa que o MAPA faz lá no federal, na estado a SIDASC faz, que é a fiscalização de produtos de origem animal. Por fim, os órgãos de classe aqui, os sindicatos, a gente tem o Sintrapesca e o Sindip, que são mais para a pesca industrial. O primeiro, o Sintrapesca, é mais voltado para os pescadores, para os trabalhadores dentro da cadeia da pesca industrial, e o Sindip é o órgão que representa as empresas, os armadores, né, de pesca. As colônias de pescadores, todo município tem uma colônia, todo município costeiro, pelo menos, né, da costa tem uma colônia de pescadores, e eles têm uma função de representar os pescadores, mas também eles facilitam muito o dia a dia dos pescadores, né? Não só as colônias, como por exemplo o Sintrapesca, que é auxiliar a renovar documentos, ajudar nessa parte de burocrática, que às vezes os pescadores não têm facilidade em trabalhar. Então eles têm um papel social importante. Então, por isso hoje, nos vemos aí na próxima aula.